vamos iniciar a nossa prece da noite. Pedir para o Paulo, nosso palestrante querido, nosso Mágicas com Jesus. O Paulo faça a prece da noite. Nunca estou jogando palestrante. Fiquem com Deus, gente. Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Bem, gente, então nesse instante, nós costumamos nos desarmar das euforias, das dificuldades lá de fora, esvaziar os pensamentos das coisas do mundo, para que Jesus enche nossas almas com claridades espirituais. E desarmados no silêncio que já se transforma numa verdadeira prece, os benfeitores das equipes socorristas já estão entre nós, dando a cada um de nós a injeção de ânimo, de força, de coragem que nós tanto precisamos. E eu quero nesse instante apelar para que os nomes que estão declinados no livro de vibrações, no caderno de vibrações, sejam eles todos abençoados. Nossos familiares sejam abençoados, nossos entes queridos, encarnados e os desencarnados, também os nossos antepassados e principalmente os suicidas, que eles sejam todos abençoados. Em nome de Deus, de Jesus e dos benfeitores espirituais, vamos iniciar as tarefas de hoje, pedindo as bênçãos para todos e que os Espíritos bondosos nos auxiliem também no tema que eu me proponho a trazer para vocês. Assim seja. Dai gratuitamente que dai de graça que de graça recebeste. Esse é o tema. E eu tenho menos que 30 minutos para falar. É lógico que não vai dar para esgotar o tempo, né? Ou pelo tempo, mas talvez outras pessoas virão para complementar. E Jesus então reuniu os 12 apóstolos e delegou-lhes uma missão: restituir a saúde aos enfermos, ressuscitar os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, e arremata: dai de graça o que de graça recebeste. É lógico que eu não vou poder dissecar tudo, então vou falar mais ou menos por cima. Os discípulos, eles tinham uma mediunidade fantástica, fora do comum. Aliás, naquela época era muito comum o tipo de mediunidade de cura. E a mediunidade é uma coisa que nos é dada de graça. Aliás, o que é que não nos é dado de graça? Nosso corpo não é nosso corpo. Nossos filhos não são nossos filhos. Eles estão nossos, mas não são nossos. Um dia nós teremos que deixá-los, entregá-los de volta ao verdadeiro Senhor que dá vida ao mundo. E nós temos que aprender a devolver aquilo que não é nosso. Nossos filhos não são nossos, nosso corpo não é nosso, a esposa não é nossa, o marido não é nosso, então nada é nosso. O indivíduo estava saindo do hospital e foi dado para ele a conta para ele pagar. E ele chorou. E as pessoas tentavam acalmá-lo. E ele disse assim: não choro por causa do que eu tenho que pagar. Eu choro por causa de que
Eu respirei a vida toda e nunca agradeci a Deus pelo ar que eu respiro. E hoje naquele dia ele estava pagando pelo oxigênio. Divaldo, ele tem um poema que eu não vou recitá-lo inteiro, mas alguns trechinhos. Ele diz assim: de agradecimento a Deus por tudo que não é nosso, né? Obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos deste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam pelos céus a mil, pelas tuas dádivas mil. E ele continua agradecendo. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, que veem os céus, a terra, o mar, e contemplam toda a beleza. Olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. Ele continua discorrendo sobre os olhos. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Obrigado porque eu posso escutar teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida. Ele continua agradecendo pelos ouvidos. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que educa, pela voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. E ele continua agradecendo pela voz. Muito obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas alavancas de ação, do progresso, de redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a Deus, pelas mãos que fazem ternura, que socorrem na amargura. Ele continua agradecendo pelas mãos e pelos pés que me levam a marchar, eretos, firmes, a caminhar, pés da renúncia que seguem, humildes e nobres, sem reclamar. Continua agradecendo pelos pés. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, ou recanto de paz, ou escola de amor. Que seja meu lar um palácio, mas seja também uma taberna, um tugúrio ou uma casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho pelo lar que é meu. Continuo agradecendo pelo lar. Nós temos muito que agradecer. O que é nosso? Quando alguém diz assim, eu não sei nem como te agradecer, não agradeça a mim. Agradeça a Deus, porque Ele é a fonte de tudo. É de lá que vem tudo que nós podemos doar aos nossos irmãos de jornada. Então nós temos que dar de graça o que de graça recebemos. Ele diz: restituir a saúde aos doentes. Naquela época era muito normal ter muitos médiuns de cura. Por quê? Porque não tinha médicos. Eram poucos os médicos. Nós conhecemos Lucas, médico de homens e de almas. Eram pouquíssimos os médicos. Então era necessário muitos médiuns de cura. Hoje, se tiver muitos médiuns de cura, os médicos perdem o seu trabalho. Então as coisas vão acontecendo naturalmente. Bom, ele diz: curar os leprosos. Naquela época existia muitos leprosos que precisavam ser curados. Bom, hoje não sei, eu não conheço ninguém, nunca vi um leproso. Mas naquela época existia muito. Jesus curou, os discípulos curaram muitos leprosos. Eles tinham uma mediunidade fantástica, muito grande a mediunidade de cura deles. Não só leprosos, cegos e tantos outros mais. Expulsai os demônios. Bom, então eles que curarem os doentes, restituir a saúde aos doentes, isso é normal quase que na casa espírita. Quantas pessoas chegam aqui, os médicos depois não sabem nem como é que eles foram curados. Não sei, como é que se pode ter sido curado, sabe? Tinha uma enfermidade e tal, e a pessoa sai daqui, vai lá volta para o médico não consegue imaginar como que essa pessoa foi curada. Expulsar os demônios. Quantos entram aqui nessa casa? Nós entramos aqui acompanhados de irmãos, porque naquela época os demônios era, bem dizer, esse nome de espíritos, espíritos maus. Então, quantos de nós entramos aqui acompanhados de entidades espirituais
e elas já estão sendo socorridas pelas equipes socorristas. Então essas coisas, porque naquela época, quando Jesus falou, dai de graça e de graça, ele delegou essa missão aos discípulos, logo no ano 34, logo depois que Jesus subiu, né, foi crucificado. Eles fundaram a primeira igreja em Jerusalém e chamou essa igreja de a Casa do Caminho. Só não chamaram a igreja de Centro Espírita Casa do Caminho, porque naquela época não existia a palavra espírita. A palavra espírita, espiritismo, nasceu com Allan Kardec, na codificação. Mas antes, gente, eu gostaria de falar para vocês que esse livro que vocês pegaram aí, aliás, eu vim para trazer luz. Eu vim para trazer fogo sobre a terra. Espero que ele se estenda o mais rápido possível. Foi isso que Jesus falou, né? Para que a gente, através do Evangelho, a gente transforme essa luz numa flor que envelhece, né? Então, esse livro aí que vocês pegaram, gente, esse livro, é um livro que ele também transmite muita luz. Ele também transmite muita luz, tem muita energia, muita luz nesse livro. Então, aproveitem aquilo que vocês receberam aí e que vão passar para outras pessoas também, tá bom? Então, eles fundaram a primeira igreja, Casa do Caminho. E o que fazia nessa igreja, Casa do Caminho? Acontecia o seguinte, eles ministravam passes de cura. Mas antes do passe, eles davam o evangelho também, os ensinamentos de Jesus. Porque é isso que é o mais importante, é isso, do que a cura. Às vezes o mais importante é aquilo que, quando Jesus entra em nossos corações, através dos ensinamentos. Por isso que é necessário o evangelho antes dos passes. Agora então, se tudo isso tem na casa espírita, então o problema está no ressuscitar os mortos. Ressuscitar os mortos. Alguém já ouviu falar de algum discípulo, algum apóstolo que ressuscitou algum morto? Sabe, gente, vocês conhecem aquela frase, salvo pelo bom? Conhece, todo mundo conhece. Salvo pelo bom. Alguém sabe de onde veio essa frase, salvo pelo bom? Tem alguém que sabe? Não é do box. Acontece que antigamente a ciência era muito atrasada. A ciência era muito atrasada. E quantas pessoas eram enterradas vivas? Vocês já ouviram falar que muitas pessoas foram enterradas vivas? De repente, quando iam fazer a exumação, a pessoa estava de bruço, ou de forma diferente, ou até com o caixão todo riscado pelas unhas. A pessoa acordou lá embaixo e tentou sair de alguma forma. Muitas e muitas pessoas foram enterradas vivas. Lá na Inglaterra, eles tinham o costume de fazer assim. Eles iam enterravam a pessoa e colocavam um cordão no pulso da pessoa e um sino lá em cima. De repente a pessoa era enterrada viva, ela acordava e ela puxava o cordão. E o sino tocava e ela literalmente era salva pelo bom. É daí que vem a frase, salva pelo bom. Vocês podem procurar lá no Google, que vocês vão ver de onde é que vem. No ano de 1700, mais ou menos, 300 anos atrás, isso acontecia normalmente lá na Inglaterra. As pessoas serem enterradas
Vocês podem levar celular também, viu, gente? Mas não pode acabar a bateria, tá bom? E se acabar a bateria, vocês levam o sininho lá também, né, para garantir, tá bom? Então, ressuscitar os mortos. Antigamente eles enterravam por quê? Eles não conseguiam, eles não conheciam a doença catalepsia. Eles não conheciam catalepsia. Eles não conheciam o estado de coma. Bom, a letargia, né? Então, até mesmo quando Jesus curava, ele sempre falava assim, mas ele não está morto. Ele falava isso, ele não está morto, ele apenas dorme. Por que ele falava ele apenas dorme? Porque ele ia falar, ele está em estado de catalepsia, ele está em estado de coma. Ninguém conhecia isso. Naquela época, os leprosos eram tidos como pessoas mortas e eram colocadas fora da cidade. Quando Jesus curava um leproso, ele falava assim: evita de falar para quem quer que seja, porque é que a sua mão direita não sabe o que a vossa mão dá, o que a vossa mão esquerda, está no outro capítulo. Evita de falar a quem quer que seja, mas vai contar aos sacerdotes. Por que ele falava isso? Porque eram os sacerdotes que colocavam eles de volta no livro dos vivos. Então Jesus ressuscitava esses mortos que eram os leprosos também. Não só leprosos, mas outros tipos de doença, eles eram dados como mortos e expulsos da cidade. Ficava fora da cidade, não podia, e eram retirados do livro dos vivos. Quando os apóstolos, os discípulos de Jesus curavam essas pessoas, eles tinham que falar para os sacerdotes para que eles colocassem de volta no livro dos vivos. E na parábola do filho pródigo, lá no finalzinho, eu não vou falar para vocês a parábola, mas lá no finalzinho, o filho pródigo que sai, esbanja tudo que tinha, volta, o pai fica tão contente que dá uma festa. O irmão fica irritado, mas o pai fala assim: convém nos alegrarmos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e se achou. E então, quando Jesus foi curar o filho da viúva de Naim, ela disse assim: mestre, mas se o senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Aí Jesus, ele estava no caixão. Jesus fala assim: mas ele não está morto, ele apenas dorme. Quando Jesus falava isso, o que é que ele via na pessoa para ele afirmar que ele não estava morto? Quando a gente sai do corpo à noite, todos nós normalmente saímos do corpo à noite, vamos para o mundo espiritual, e os espíritos olham para a gente e falam assim: olha lá, um encarnado. Como é que eles sabem que nós somos encarnados? Eles veem um tal de cordão prateado. É algo que nos liga o espírito ao corpo quando ele é encarnado ainda. Então, quando Jesus olhava o doente, que estava tido como morto, ele falava assim: poxa, mas ele não está morto, estou vendo lá, está com o cordão ligado no corpo. Ele apenas dorme, e restaurava a saúde. E dai de graça, gente, vai faltar metade da palestra aqui. Dai de graça o que de graça recebeis. Por quê? O que acontecia? Nós temos a história dos vendilhões, dos templos. Naquela época eles comercializavam muito as coisas santas, as coisas de Deus, cobravam uma fortuna pelas orações, por fazer um sacrifício de uma pombinha, um cordeiro. Ia lá, os próprios sacerdotes fazendo um sacrifício para limpar a alma. Eles matavam um cordeirinho, um pombo, para dar para Deus. Olha,
Dá para Deus o que já é de Deus, ainda ensanguentado, para limpar, depurar a sua alma. Eu teria que gastar pelo menos uns 10 minutos para falar para vocês a respeito de que bicho é que nós temos que sacrificar. Esses bichos, gente, já estão dentro de nós. Nós somos a soma de todo o nosso passado, a fieira de evolução das espécies. Eu teria que falar da ontogenia, que recapitula a filogenia, que faz parte da biologia, que afirma que a nossa vida intrauterina, ela mostra a evolução de todas as espécies, que nascendo no líquido amniótico, como os primeiros seres vivos, as algas, as bactérias, nasceram na salinidade do mar. Mesmo ambiente. Bom, mas então nós passamos pela fieira de muitos animais. Que tal a gente sacrificar? Porque a gente fala assim, não pense que as águas sendo mansas não tem jacaré nas suas profundezas. Porque nós temos bichos dentro de nós. Nós somos uma legião, né? Então são esses que nós temos que sacrificar, não os animaizinhos que não tem nada a ver, não é? Então é necessário nós nos desapegarmos. Vou fazer só uma brincadeirinha aqui. Eu vou pegar a aliança que está mais perto aqui. Você pode ver aqui? Não, pode. Deixa eu pegar o. Na festa a gente acaba fazendo algumas coisas erradas, né? Mas pedir, por favor, algum de vocês pode ser você, vai? Pega, procura aqui embaixo, tem uma aliança aqui embaixo, eu coloquei aí dentro. Segura aí, aqui na aliança. Segura assim. Agora, pode ser você? Por favor, faz a mão assim. Isso fica de frente para lá. Você é filha? Tá. O que você acha que no 3, essa aliança desaparecer aqui e aparecer aqui na sua mão? Você acha que seria interessante? Bom, só que eu errei essa brincadeira, já errei 3 vezes. Tá? Mas eu dessa vez eu ensaiei um bom tanto e acho que não vai. Mas se por acaso der errado, eu trouxe um presente para você. Tá bom? Você não vai sair de mão vazia. Não vai dar errado. Eu acho que não vai dar errado. Mas o que está escrito no livro? Porque para a gente dar de graça o que de graça recebemos, a gente precisa desapegar, né? Então é bom a gente ir treinando. O que está escrito aqui embaixo? Soluções práticas para você se livrar desde tudo que não serve mais na sua vida. Quer dizer que seja a aliança, tá bom? Mas se por acaso der errado, você tem um livro. Você quer abrir? Pega um pouquinho. Você quer dar uma olhada no livro? Pode ficar. Mas aí eu solto, assim. Pode soltar. Ixi, o que é? É um cofre. Não é um livro. É um bom presente, porque você coloca as coisas aí dentro, coloca um armário lá cheio de livro. Quem é que vai desconfiar que aquilo ali é um cofre, né? Então você pode guardar uma porção de coisa. É um bom presente, mas... Então, se der errado, nem sair, né? Vamos lá, segura aqui. Aqui. E tá. No 3, ela vai aparecer lá, tá bom? 1, 2, lá vai
agora você pode soltar. Apareceu aí? Não? Puxa, vai falar que não apareceu aí. Pode cortar. Não? Bom, mas na verdade o que eu queria dar está aqui dentro desse cofre aqui. Tem uma chave ali, ó. Pega aquela chave lá. Você pode abrir. O tempo já está. Pode ver. O que é isso aqui? Aspirina. Sabe o que acontece? O dia que eu fiz essa brincadeira, a aliança desapareceu e a pessoa ficou muito nervosa. Tem remédio. Mas frasquinho de aspirina tem que ter aspirina, né? Porque a pessoa ficou com dor de cabeça, eu resolvi trazer calma. Mas, então tem outro frasquinho aí. Tem uma caixinha. Pega essa caixinha também. Isso, por favor, abre. Vocês podem tirar assim. O tempo já. Na verdade, isso. Pode ver. O que tem aí? Olha, mostra para ela, vai ser dela. É sua? É? Deixa ela segurando. Obrigado, desculpa, gente. Desculpa, mas. Então, gente, é para a gente se desapegar, né? Por isso que é necessário o livro desapegar, porque como é que a gente vai dar as coisas se a gente não se desapega, né? Então, gente, eu quero falar para vocês, dar de graça que de graça recebeste, pelo seguinte, era vendido muitas coisas, né? Até na nossa atualidade, muitas igrejas vendem coisas santas, vendem orações, pagam uma fortuna por orações, às vezes. Bom, gente, eu não vou falar, mas eu quero lembrar que espíritas não vivem da religião. Espíritas vivem para a religião. Não cobram nada. Além de não cobrar nada, ainda tira do bolso para ajudar nas campanhas fraternais. Bom, gente, o tempo já foi. Eu quero lembrar também que o Chico Xavier, ele nunca cobrou um centavo. Se ele cobrasse um centavo por livro que ele vendeu, que foi vendido, e olha que ele passou alguns grandes, né? Então, se ele cobrasse um real por cada livro que ele vendeu, ele ficaria milionário. Boa noite.